Fala, meus aficionados, eu sei que o ano de 2022 já virou para você e você agora já está se deparando com os vários desafios de vendas que te esperam nesse ano. Isso é muito normal, isso é muito comum e eu estou aqui para te ajudar com uma das principais reclamações que os nossos clientes trazem para a gente. Felipe, como é que eu lido com as objeções? O que eu falo para contra-argumentar um argumento de preço? O que eu faço quando o cliente me reclama dizendo que está caro? O que eu faço quando o cliente me diz que eu não ofereço um serviço que ele precisa? Calma, fica comigo porque eu vou te trazer 7 dicas para contra-argumentar as principais objeções que vão aparecer para você em 2022. Se liga no vídeo. A primeira coisa que você tem que saber sobre as objeções é que elas frequentemente são repetitivas. Principalmente quando você trabalha sempre com o mesmo nicho no mercado. Sim, esses problemas, essas objeções, essas implicâncias que o seu cliente vai ter com relação ao seu produto, são problemas que vão ser sempre falados, sempre repetidos, e você vai perceber que naturalmente você já vai desenvolver uma resposta padrão para várias dessas perguntas repetitivas. No entanto, eu estou aqui para trazer para você a melhor dessa resposta e quem sabe também trazer alguma resposta para uma pergunta que você talvez não conhecesse ainda a resposta. Então fica tranquilo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essas perguntas agora. Uma coisa que você tem que saber é que quanto mais você se preparar para essas objeções, melhor. Então, primeiro de tudo, você deve registrar quais são as objeções mais comuns para aquele seu nicho de mercado. Então vai lá e guarde, arquive essas informações, divulgue elas para o resto da sua equipe, discuta com eles sobre qual é a melhor resposta para cada uma dessas objeções. Então essa é a primeira coisa que você deve fazer, a primeira dica da Fix para você. E segundo, você também deve, junto com a sua equipe, planejar as melhores respostas para cada uma dessas perguntas que podem aparecer. Sim, pensar em grupo melhora muito a qualidade da resposta final e é um dos grandes segredos para que você consiga pensar nos melhores contra-argumentos para as piores objeções que podem aparecer. Se você conseguir planejar bem esses contra-argumentos, a sua taxa de conversão pode aumentar em até 64%. Isso é o resultado de um estudo que foi feito pela HubSpot no ano de 2021. Então se liga no quanto que lidar com as objeções é importante. Portanto, a gente aqui já começou a aprender que lidar com objeções, na verdade, requer muito planejamento. Se eu vou lidar com um cliente específico do nicho tal, eu sei que nesse nicho eles frequentemente trazem um possível detalhe, uma possível informação, um possível problema sobre tal aspecto do meu produto. Muito bem, eu então já vou chegar preparado com uma resposta pensada e, obviamente, quanto mais específica essa resposta para a realidade daquele cliente, melhor. Portanto, lidar com objeções é também uma questão de planejamento prévio, saiba disso. E a parte do planejamento é especialmente interessante porque eu vou dizer uma coisa aqui que é extremamente importante e se você for esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, esqueça, mas não esqueça essa frase que eu vou trazer para você agora. Ter esse planejamento é extremamente importante porque todo contra-argumento de objeção deve surgir antes da objeção. Vou repetir porque isso é muito importante, todo contra-argumento de objeção deve surgir antes da objeção. Por que, você me pergunta? Porque as pessoas não gostam de se contradizer. Isso tem muito a ver com o princípio da não contradição, das técnicas de persuasão que a gente tanto ensina nos nossos cursos, capacitações e conteúdos lá do Instagram e YouTube. Sim, as pessoas odeiam se contradizer. Elas acham que quando elas se contradizem, elas estão sendo desonestas ou então elas aparentam ser pouco inteligentes. Portanto, o ser humano como um todo tem uma forte aversão a se contradizer. E uma vez que uma pessoa já emite uma opinião, já coloca uma resposta, já verbaliza uma resposta, essa pessoa ela vai ter grande resistência em voltar atrás. Portanto, o melhor contra-argumento que você pode dar para o seu cliente é um contra-argumento que venha antes da objeção que ele ou ela vai mencionar ou falar, beleza? Portanto, você tem que, na verdade, trazer esses contra-argumentos durante o seu próprio discurso de vendas, muito antes que o seu cliente tenha alguma oportunidade de verbalizar algum problema, verbalizar algum tipo de objeção que ele possa ter. Tá, Felipe, mas quais são as 7 objeções mais comuns que você acha que vão acontecer, que vão aparecer em 2022? Vamos lá. A primeira delas é a mais clássica de todas, que é a questão do preço. Poxa, achei o seu preço meio salgado. Muito bem. Quando o cliente ele verbaliza que ele achou o preço do seu produto meio caro, talvez isso seja um indício de que você não está conseguindo agregar valor suficiente para o seu produto.
Se isso estiver acontecendo, provavelmente você está pecando na hora de vender os benefícios que o seu produto entrega e os problemas que ele evita também. Sim, porque quando você fala sobre a grande quantidade de benefícios e sobre como isso vai economizar tempo, dinheiro, recursos para o seu cliente, ou então vai adiantar uma inovação que ele gostaria de ter, esse valor financeiro passa a ser irrisório, passa a ser pequeno frente ao grande benefício que ele vai ter. O mesmo vale para as perdas. Se você vender bem o problema grande que o seu cliente vai ter caso ele não execute o serviço com você, aquele valor daquele produto vai parecer também muito pequeno, um irrisório, insignificante frente à grande perda que aquele cliente vai ter também. Portanto, foque nos benefícios que você entrega e problemas que você evita. Normalmente, essa questão de preço é um diagnóstico de que você não está agregando valor suficiente para o seu produto. Uma dica extra que eu também sempre gosto de dar é que muitas das vezes os nossos clientes não percebem que o nosso produto dá muito trabalho para ser feito. Eu vejo isso muito com os nossos clientes da área de engenharia civil, os arquitetos, os engenheiros. Às vezes os clientes deles acreditam que fazer uma planta baixa, projetar uma casa é algo que você faz em 45 minutos, mas não, isso é uma coisa que demora na verdade semanas e às vezes até meses para ser concluído. O cliente não sabe disso, portanto você também deve educar o seu cliente do quão trabalhoso é executar o seu serviço. Objeção número 2, vamos ficar com a proposta de outra empresa. Beleza. Num ambiente competitivo, é muito normal que você nem sempre vença a concorrência com uma outra empresa. E tudo bem, viu? Sem problema nenhum. Mas nesse caso, sempre que isso acontecer, é muito legal você aproveitar essa oportunidade para justamente saber em que ponto a outra empresa venceu de você. O que fez essa empresa se diferenciar? Será que foi apenas a questão do preço ou será que teve alguma outra vantagem, algum outro diferencial que você não tinha? Portanto, é muito legal que você chegue nesse momento e pergunte para o seu cliente mesmo. Poxa, cliente, eu agradeço muito por você ter me avisado, ter me informado, mas eu queria aproveitar e perguntar. O que fez vocês fecharem negócio com a outra empresa? Na maioria dos casos, o cliente vai te responder e vai dizer exatamente o motivo. Ele vai dizer, poxa, eles oferecem tal coisa a mais que você não oferece. Ou então ele vai dizer, poxa, eles oferecem o mesmo serviço que vocês, mas por um preço menor. Ou então ele vai simplesmente dizer que tem um preço menor, mesmo com uma qualidade menor. Se esse for o caso, se você perceber que o seu concorrente oferece um serviço por um preço menor, e talvez indicando que ele vai ter uma menor qualidade, ignora, sabe? Mantenha, eu sempre gosto de dizer que você tem que cobrar caro. Cobrar caro sempre vai atrair clientes que vão querer pagar aquele valor e vai te fazer crescer como empreendedor, como empresa. Então, se for esse caso, ignore e mantenha o plano como ele está. Mas muitas das vezes vai acontecer do cliente conseguir oferecer vantagens que você não oferece. Isso é muito importante para você fazer uma reflexão e dessa maneira guiar, quem sabe até mudar um pouco da sua estratégia de modelo de negócio, perfeito? Mas o legal é que uma vez que o seu cliente ele está te dando essa notícia ruim, de certa maneira isso gera uma certa reciprocidade, que vai fazer com que o seu cliente sempre tenha vontade, na maioria das vezes, tenha vontade de fato te dizer o que fez ele não fechar negócio com você. Portanto, aproveite essa reciprocidade, essa pequena dívida que foi gerada com o seu cliente pelo fato dele não estar fechando negócio com você e use isso a seu favor, perguntando o motivo pelo qual ele fechou negócio com a concorrência. A objeção número 3 é: já estamos satisfeitos com os nossos resultados. Essa aí é triste, viu? Essa aí é terrível. Por que eu acho essa aí triste, terrível? Porque isso muitas vezes demonstra que o seu cliente possui uma certa imaturidade como empreendedor, tá? Não tem nenhum empreendedor bom que eu conheça de sucesso que está feliz com os seus resultados. Cara, isso não existe, não. Sempre temos como crescer, sempre temos como nos desenvolver. E se tem um cliente que está satisfeito com os seus resultados, cara, isso é terrível. Já aconteceu isso várias vezes comigo, já teve clientes meus que disseram que não, minha área de vendas está muito bem estruturada, a gente está feliz pra caramba com elas, mas quando eu ia olhar e analisar isso junto com eles, eu mostrava, poxa, mas todos os projetos que você fechou foi por indicação no ano de 2020, você não conseguiu fechar nada por prospecção, seja por outbound, seja por inbound, como é que você está feliz com o seu resultado de vendas? A indicação de um momento para outro pode encerrar, pode parar, viu? Você não pode contar com essa sorte. Nesse momento, você tem que adotar uma postura meio parecida com essa que eu adotei e, de fato, confrontar o seu cliente.
Essa técnica é o que a gente chama de Challenger Sales. Tem até um livro muito bom sobre isso, que eu recomendo que você leia caso você queira. Mas nessa estratégia você tem que confrontar o seu cliente e mostrar: olha, cliente, isso não pode estar certo, tal e tal coisa aqui está ruim. Você está perdendo tal e tal coisa, você está deixando de ganhar tal e tal coisa, você pode ter tal consequência séria. Quanto mais você falar das perdas, quanto mais você falar dos benefícios que esse cliente está deixando de adquirir, mais você vai mostrar para essa pessoa de que ela, na verdade, está perdendo uma grande oportunidade. Mas é aquele negócio, né, como a gente já falou anteriormente, através do princípio da não contradição. Uma vez que esse cliente já verbalizou essa opinião, é muito mais difícil de fazer essa pessoa voltar atrás. No entanto, você ainda assim deve tentar. A quarta objeção é: nós já temos uma empresa que nos ajuda a executar esse serviço. Tudo bem, quando isso acontecer, e diga-se de passagem, isso pode ser muito comum a depender do nicho com o qual você trata, é legal que você assuma uma postura de que você vai ajudar o seu cliente trazendo novas opções para ele. Então você pode falar algo como, por exemplo: poxa, cliente, fico muito feliz de saber que vocês já dão a atenção que esse problema merece. Isso é realmente muito bom e parabéns para vocês por isso. No entanto, de qualquer maneira, eu queria saber se a gente poderia mesmo assim mostrar o nosso serviço para vocês, porque de uma forma ou de outra vocês não vão estar perdendo nada. Na pior das hipóteses, vocês vão estar conhecendo um outro tipo de produto com outras funcionalidades que pode ser mais ou menos útil para vocês. E aí no final vocês vão saber até poder dizer se o seu cliente, se esse seu fornecedor hoje está de fato cobrando um preço justo, ou se talvez teria outras coisas que eles não estão fazendo para vocês. Só vejo benefícios para o lado de vocês. Então, o que você acha da gente marcar essa reunião? Quando você mostra para esse seu cliente que ele não está perdendo nada e ele também não precisa arcar com nenhum tipo de compromisso sério, esse seu cliente então vai estar muito mais disposto a querer marcar essa reunião de fato com você. A quinta objeção mais comum é: essa não é a nossa prioridade agora e eu não vejo necessidade de contratar vocês nesse momento. Muito bem, essa também é uma objeção muito comum e uma coisa importante, tá? Essa é uma das objeções que podem ser também uma desculpa para o cliente não fechar negócio com você por questões de preço. Muitas das vezes o cliente vai ficar com um pouco de vergonha de querer dizer que foi o preço o motivo pelo qual ele não fechou o negócio com você ou qualquer outra coisa. Enfim, nesse tipo de objeção e também nas outras, é legal que você confronte um pouco o cliente e de fato indague ele se esse realmente é o real motivo. Mas de uma maneira ou de outra, é muito legal também que nesse tipo de objeção em específico, você fale para o seu cliente sobre aquelas perdas que ele pode estar tendo, aqueles benefícios que ele pode estar perdendo devido à não utilização do seu produto, devido à não resolução daquele problema que você está disposto a resolver. Então, a estratégia para responder, para contra-argumentar essa objeção é a mesma estratégia daquele item 3. Já estamos satisfeitos com os nossos resultados, beleza? Então, vai lá, traga dados e mostre para o seu cliente que ele está errado. Objeção número 6. Não temos tempo nem recursos para começar o serviço com vocês agora. Isso também vai ser um desafio frequente. Ele também diz um pouco a respeito à questão da prioridade que a gente mencionou na objeção anterior. E quando isso acontecer, primeiro de tudo, isso pode ser um desafio para a sua equipe de projetos, tá? Porque muitas das vezes a maneira com a qual você executa o seu produto que pode estar um pouco errada, viu? Pode ser que você exija demais do seu cliente para fazer com que o seu produto rode. Pode ser que você exija demais da equipe do cliente, tanto em tempo, recursos, dinheiro. Então muitas vezes você tem que encontrar uma solução em que você automatize seus processos internos e facilite o máximo possível a vida do seu cliente. Eu falo isso porque na nossa própria empresa, com as nossas próprias assessorias, mentorias na área de vendas, a gente no começo percebia que exigia muito do nosso cliente. Hoje em dia, a gente exige muito menos para dar esse start e isso facilitou muito a nossa vida e dos nossos clientes também. Muito bem, mas isso pode ser um desafio para a sua equipe de projetos e a sua equipe de projetos tem que se virar para resolver isso. Mas uma coisa que pode acontecer também é você sugerir de iniciar os serviços numa determinada data. Poxa, cliente, não podemos fazer agora? Tudo bem. O que acha a gente fazer isso daqui a 2 ou 3 meses? Show de bola.
obviamente que é legal você dar uma data exata. Mas uma vez que você adia o início desse serviço, é muito legal também que você faça um contrato, e essa dica do contrato é muito importante. Tanto para que o seu cliente consiga ter dedicação sua, horas de dedicação tua, mas também para que você consiga garantir que o seu cliente vai querer fechar negócio com você de fato no futuro. Não deixe para assinar esse contrato no futuro, porque às vezes as prioridades do cliente mudam, as gerências, as diretorias mudam e as pessoas podem mudar de ideia, ou então a pessoa pode simplesmente desaquecer e não sentir mais tanta vontade de resolver aquele problema quanto antes. Portanto, deixe tudo amarradinho no contrato, essa é a melhor solução, caso você tenha que postergar o início do seu projeto. E a sétima e a última objeção é a objeção de que o seu produto não entrega algo que eu preciso muito. A gente já assessorou e mentora muitas startups em todo o país. Se eu não me engano, hoje a gente está envolvido em mais de 7 programas de aceleração de startups em todo o país. A gente conhece muito o ecossistema de startups, já mentoramos e estruturamos o processo de vendas de muitas startups em todo o país. E principalmente aquelas startups que mexem com soluções tecnológicas, que são a maioria delas, muitas das vezes elas não conseguem oferecer uma feature, um item específico para atender aquele cliente específico. E o ponto principal aqui é que muitas das vezes a startup não quer desenvolver aquela solução, porque ela muitas vezes só é importante para aquele cliente, não é importante para toda a base de clientes, ou então é uma solução muito difícil de ser implementada. Então muitas das vezes não é legal para aquela empresa ou startup desenvolver aquela solução e ela não vai fazer aquilo especificamente para aquele cliente. Perfeito. O que é que tem que ser feito então, Felipe? Você deve então contornar essa objeção e mostrar para o seu cliente outras maneiras de solucionar aquele problema com as outras soluções que você possui. Por mais que você então não tenha aquela funcionalidade específica, você deve mostrar como conseguir gerar a solução para aquele problema de outras maneiras. Perfeito? Pode ser que essa solução que você vai gerar seja um pouquinho mais trabalhosa para o seu cliente ou talvez para você, mas se você conseguir resolver o problema, isso pode fazer com que você garanta a venda também. Essa é mais uma dessas objeções em que você tem que trazer o argumento, o contra-argumento, melhor dizendo, preferencialmente antes do momento em que o cliente verbaliza a opinião dele, porque como a gente já explicou anteriormente, uma vez que o cliente verbaliza sua opinião, é muito difícil de fazer aquela pessoa voltar atrás. Então, principalmente nessa situação, você deve fazer isso. Você já deve prever que aquela empresa em específico vai mencionar aquele problema e já citar esse contra-argumento com antecedência. Muito bem, meus aficionados, espero que você tenha gostado desse conteúdo. E olha só, vamos só relembrar. Lidar com objeções é uma questão de preparação. Você tem que tanto ter essas principais objeções listadas, como também os principais contra-argumentos também já listados para essas principais objeções. Lembrando também que todo contra-argumento, de maneira preferencial, tem que surgir antes do momento que a objeção seja verbalizada pelo seu cliente, pois como você já sabe, uma vez que a pessoa verbaliza uma opinião, isso requer muito mais esforço para fazer essa pessoa voltar atrás, beleza? Se liga nos demais conteúdos da Fix, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram e nos outros vídeos do YouTube e vejo você no próximo vídeo. Até mais!